solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Eles plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Rezemos neste dia pela vida e missão do Papa, sucessor de Pedro, e cantemos para acompanhar a procissão de entrada. Somos convidados a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por muitas vezes que nós não fomos exemplo de testemunhas como os apóstolos foram. Cantemos o nosso Evangelho. Thank you.
Coloquemos as mãos sobre os nossos corações. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Com alegria, vamos entoar o hino de louvor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de celebrar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa Igreja, segundo em todos os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perseguição por causa do Evangelho fez parte da história das primeiras comunidades cristãs. Graças à perseverança é que os apóstolos mereceram o prêmio prometido por Jesus e Pedro foi confirmado como pedra fundamental da Igreja. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse:
levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Cantemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o seu Deus de todo tempo.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Celebramos então hoje a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dois apóstolos que nos deram as primícias da igreja, que teve o poder dado a Jesus Cristo, Pedro, e o outro São Paulo, que entrou para o colégio dos 12 após ter uma visão de Jesus Cristo ao caminho de Damasco. E também hoje nós celebramos o dia do Pai, porque celebramos o dia de São Pedro, que faz a experiência de Deus, um homem que é fraco, um
um homem que é ser humano, mas um homem que professa a verdade da fé. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai, foi Deus que te revelou isso. Lembrando que Pedro, para fazer essa profissão de fé, estava muito bem convicto de que Jesus era o Messias esperado por Israel. Naquele contexto de história, muitos Messias eram esperados, muitos se intitulavam Salvador de Israel, e por isso que o povo, naquela proclamação do Evangelho da sexta-feira, pede Barrabás. Nós não queremos Jesus, porque esse não é o Messias que nós estamos esperando, diz às autoridades e o povo de Israel. Então solta-nos Barrabás, esse sim é um revolucionário, esse vai brigar pelos nossos direitos, esse é aquele que vai lutar pela classe, esse é aquele que vai defender Israel. E Barrabás é simplesmente um homem revoltado. Naquele contexto da história palestina, era um caldeirão, era uma panela de pressão pronta a explodir, porque era das mais difíceis províncias que o Império Romano encontrou para administrar, por causa do fanatismo em torno do templo. E o templo era feito de pedras talhadas, como o rito Herodes havia restaurado aquele templo, e as pessoas ficavam fascinadas quando entravam no templo. E quando viram que César havia profanado o templo sagrado para colocar ali o seu Deus, então os judeus ficam muito revoltados com isso. Essa é a razão da queda do templo de Jerusalém no ano 70, onde Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. Mas a pedra de verdade, que é Pedro, essa é a pedra angular, porque ela é o alicerce da igreja, porque está alicerçada na fé que o Pedro professou. Tu és o Messias, tu és o nosso Salvador. Essa profissão de fé ele vai proclamar mais tarde, quando Jesus ressuscitado vai aparecer e pedir que ele confirme a sua vocação, confirme o amor. Tu me amas? Por 3 vezes Jesus questiona Pedro: tu me amas? Não apacenta a minha igreja. Esse é o pedido de Jesus, um momento em que ele se encontra com Jesus ressuscitado numa refeição. Aqui, quem sou eu para vocês? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos, porque já estava cansado de saber isso mesmo, que falava que era João Batista, que falava que era Elias, até mesmo o demônio acusava Jesus. Ele é pai do demônio. Então, Jesus não estava muito interessado de saber se a identidade dele era essa. Mas para vocês, qual é a identidade de Jesus? Para vocês, quem eu sou? É a pergunta. E dar esse testemunho de fé é somente quem conhece Jesus profundamente. Às vezes estamos há anos na igreja, anos, quase aí para morrer, 70 anos, 75 anos, mesmo assim no final da vida a nossa fé fraqueja. Será que Jesus está presente mesmo? Será que Jesus está aí no nosso meio? Será que Jesus está olhando por mim? Será que Jesus está... Quantos questionamentos nós fazemos num momento mais difícil da nossa vida? É porque ainda a nossa fé não está alicerçada em Cristo Jesus, que é a palavra, que é a verdade, que é a vida. Ainda muitos de nós duvidamos. O Pedro não, ele foi categórico: tu és o Messias, tu és aquele que é o Salvador de Israel. E Pedro, ele realmente vai confirmar isso mais tarde. É claro que ainda ele vai fraquejar no momento mais difícil da sua vida, vai negar Jesus por 3 vezes. E é por isso que a igreja é santa e pecadora, porque muitas vezes nós também fraquejamos na nossa fé, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes até nós traímos também.
e traímos porque estamos olhando o material, estamos olhando para o humano. Quantas pessoas vão abandonar a igreja por causa de padre, porque o padre xingou, porque o padre foi estúpido, porque fez isso, fez aquilo outro? E a gente vê pessoas assim, que não está olhando para Jesus Cristo, mas está olhando para o humano, está olhando para a fraqueza do ser humano. E a nossa fé, não, a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, né? Somos todos instrumentos de Deus, mas é Jesus Cristo que está aqui, que é o alicerce, que é a rocha, e que dá esse apelido para Simão, filho de Jonas. Agora você não vai ser mais Simão, filho de Jonas, você vai ser Pedro, você vai ser a pedra, você vai ser esse alicerce do qual a igreja vai ser edificada. A pedra que permanece, a pedra que não é destruída, a pedra que resiste a todas as intempéries, aos vendavais, às turbulências. Então, hoje, Pedro é esse alicerce da igreja que permanece. Depois de 21 séculos, está aí a tradição. Olha, do lado de lá, o nosso quadro com a imagem de Pedro, e do lado de cá, o sucessor do Pedro, o sucessor atual. Uma igreja que começou, germinou, frutificou e está presente hoje em todas as nações, segundo o coração do homem, porque há muitos lugares que ainda não se pode professar o cristianismo por causa da ignorância. E nós estamos vendo isso lá nos países muçulmanos, onde a igreja não pode professar a sua fé livremente. Na Índia, ainda temos lá uma região católica, mas é perseguida duramente. Os cristãos são perseguidos, os cristãos são assassinados. Aqui nós temos uma liberdade de professar a nossa fé em Jesus Cristo, e mesmo assim, quantas pessoas comparecem à igreja aos domingos? Quantas? Nem, vamos colocar aí uma fração pequeniníssima, 000, alguma coisa lá no final. Porque de um país de quase, se já não ultrapassou os 200 milhões, quantas pessoas frequentam a nossa igreja aos domingos? Aqui na cidade do Coveiro, uma cidade aí, vamos supor que nós temos 50 mil habitantes. Quantas pessoas comparecem às nossas eucaristias dominicais? 300, 400 no máximo. Então a gente vê que a igreja, por mais que ela seja perseguida, mais testemunho de Cristo ela dá, que é o ouro que é provado, que é purificado, e ali se mostra a beleza da fé. Como o ouro, ele mostra a sua beleza na sua pureza, na sua limpidez, depois de ser purificado. Às vezes dessa maneira, precisamos nos encontrar com Jesus Cristo de verdade, e que isso não seja para a nossa vanglória, mas para a nossa salvação. Falando um pouquinho de Paulo também, Paulo foi este que era perseguidor da igreja, e de perseguidor virou a ser perseguido, porque ele foi odiado pelos judeus, porque dava o testemunho de Jesus Cristo. E a religião judaica não estava interessada em Jesus Cristo, não estava interessada na profissão de um homem que foi crucificado. Então a perseguição à igreja, a perseguição por causa do ciúme, da inveja, porque Jesus, ele dá a vida livremente, e dá a vida para que gere assim a igreja. Paulo foi esse apóstolo que testemunhou de verdade, até com a própria vida, num mundo descrente, num mundo onde prevalecia a beleza, o materialismo. Imagine vocês como Paulo encontrou dificuldades de evangelizar o mundo greco-romano, onde o mundo greco-romano era o mundo das imagens. Como hoje, nós vivemos no mundo da imagem. Por que se vende um produto?
Porque primeiro de tudo se coloca lá uma pessoa bela e faz um trabalho de arte para que aquilo seja belo. Por que carro se vende? Porque coloca uma mulher bonita do lado. Por que outros produtos vendem? Porque sempre vocês nunca vão ver uma pessoa feia para anunciar o produto. Mas sempre é mais belo e o que aquilo faz de interesse para que a gente compre. E uma comparação com Paulo, que vai ao mundo grego-romano, de deuses, do templo de Deus, da onde os deuses fascinavam o olhar dos humanos. Os deuses dos gregos e dos romanos é como os nossos atores hoje da Rede Globo, que não tem nenhum feio, mas todos são belos, porque a beleza é o que vende, não é feio, não é o que é humano, não é o que é perfeito. Então Paulo ele vai contornar, vai inculturar o cristianismo dentro dessa sociedade que enxerga a beleza. É preciso aceitar que nós somos seres humanos. Só aceitando que somos humanos é que podemos perceber o quão Deus é humano, o quão Deus é divino, o quão Deus é perfeito, porque é na nossa fraqueza que nós encontramos a fortaleza da salvação e da vida eterna, o sofrimento também. Porque todos nós estamos aqui caminhando para o sofrimento. A nossa velhice vai ser um sofrimento. A nossa velhice vai ser cheia de dores. Agora mesmo estou falando aqui com vocês, cheio de dores. Cheio de dor, porque eu estou no estado febril e o meu corpo está sentindo as dores aqui. Mas é isso, é aceitar que somos seres humanos e que passamos pelas dificuldades. Todas elas, até mesmo pelas decepções. Então Jesus é aquele que não nos decepciona, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é esse o testemunho dos apóstolos de hoje para nós, para que nós possamos sim acreditar na vida eterna. Porque segundo todo nós, Ele, como a história, como os gregos, os romanos, que foi império da antiguidade, que tudo ruiu por causa das intempéries, porque não tinha consistência nenhuma, apenas estava aí por marcos. Assim também deve ser a nossa vida. Hoje você compra um carro importado, um carro belo. Amanhã esse carro desaparece, ou ele pega fogo, ou alguém rouba, ou você bate ele, ou você deixa ele no estacionamento e te roubam ele. Quantos sofrimentos as pessoas têm no carro? Às vezes coloca todo o sonho ali, e quando vê o carro riscado, fica se lamentando, chorando. É um bem material, mas que sonho contém. Ou você compra um carro hoje, o ano que vem a indústria já lança um mais sofisticado e você quer desfazer daquele para ver o sofisticado, você não está contente com nada. Então a nossa fé não pode ser necessária em bens materiais. Não podemos colocar os nossos sonhos em coisas que perecem, mas na vida eterna. Por isso Jesus deu o título de Pedro para si, porque é o alicerce da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, vós rezastes por Pedro, confirmar a vossa igreja, para que não esmoreça a fé
vos pedimos. Vós destes a Pedro o primado da Igreja, iluminai o Papa e todos os ministros, vos pedimos. Vós chamastes Pedro e Paulo, continuai chamando pessoas generosas, vos pedimos. Vós libertastes os apóstolos presos, continuai protegendo vossos seguidores, vos pedimos. Vós prometestes a vida eterna aos fiéis, acolhei o vosso reino, nossos falecidos, vos pedimos. Rezemos também pelos nossos irmãos e irmãs falecidos e aqueles que não estão presentes aqui na nossa comunidade no dia de hoje, por uma razão ou outra, o Senhor sabe o porquê. Acolhe, Deus Pai misericordioso, essas preces que fizemos em alta voz, aquelas que estão no silêncio dos nossos corações. Nós os pedimos tudo isso em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho
movidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amen.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Vicente e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho, Lucas Pereira Dutra, que chamaste deste mundo à vossa presença, e de outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe sempre do vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esse amor de Deus que nos une, salvemos-nos com um gesto de comunhão fraterna.
e o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oh,
Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um instante só para os avisos. Nesta primeira sexta-feira que inicia agora o mês de julho, teremos a missa às 7 da manhã aqui na Casa São Sebastião e às 19h30 na Matriz do Capivari, às 19h30, com a adoração Santíssimo ao meio-dia até às 19 horas. Terá início no dia 7 de julho, sábado, às 18 horas, a festa lá do bairro Sestaroli. E estão abertas inscrições para novas turmas de catequese de primeira Eucaristia 1 e 2, perseverança, crisma e adultos. As inscrições a partir do dia 7 até o dia 14, das 8 às 11 horas. Lembrando que essas inscrições serão feitas somente aos sábados. Então temos aí 2 sábados para fazer as inscrições para a catequese que inicia a partir do segundo semestre de 2012 e aí em 2013. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada